Olá, pessoal, boa tarde. Eu sou a Paula Zequete, gerente de Brand and Content do OLX. Estou super feliz, né, de participar desse evento. Agradeço a Estiling e a Meta pelo convite e por reunir tantos profissionais e tantos conteúdos relevantes aí para o social media. Eu espero que eu possa contribuir com a tarde de vocês, com o dia a dia de vocês, que eu possa compartilhar um conteúdo que seja inspirador, que traga insights, que traga questionamentos, enfim, que realmente possa aí colaborar aí com o nosso dia a dia. Então, bora lá falar de social listening? Um pouquinho antes de entrar aí no conteúdo propriamente dito de social listening, eu vou trazer um pouco sobre o propósito da OLX. Antes vocês questionem, poxa, Paulo, eu vim aqui para ouvir de social listening e você vai falar de propósito? Eu vou trazer essa questão do propósito da empresa, que é o porquê de existir, porque ele é a nossa linha guia, né? Ele é nosso norte. Então, quando a gente vai fazer alguma ação que impacte a nossa marca, alguma ação de patrocínio, de parceria, de posicionamento, é super importante que essa linha guia seja o nosso condutor, seja super respeitado. E o propósito da OLX é muito poderoso, né? E eu tenho maior orgulho de compartilhar isso. Então, o propósito é empoderar brasileiros para realizarem seus sonhos, reinventando um modelo de consumo. Quando a gente fala de empoderar, a gente está falando que a nossa plataforma ela é acessível, ela é justa, a gente fala que é uma plataforma democrática, porque ela é gratuita, né? Então, a gente dá autonomia para que os usuários possam buscar, comprar, vender, possam arrumar um emprego, possam prestar um serviço. Então, hoje a gente tem mais de 58 milhões de usuários mensalmente na nossa plataforma. Então, a gente vê que realmente a gente tem ali um serviço relevante, a gente realmente faz parte da vida do dia a dia dos brasileiros. Quando a gente fala de realizar sonhos, a gente está falando de tirar projetos do papel. Então, na OLX, você pode buscar um carro, você pode comprar uma casa, você pode financiar esse carro, você pode fazer uma grana extra para uma viagem que você queria fazer, ou até mesmo para um boleto que você precisa pagar no final do mês. Você pode fazer boas negociações e até encontrar produtos que você não encontraria em lugar nenhum. Por exemplo, um disco do Beatles colecionável que você não encontra numa loja. Então, a gente tem ali realmente, né, algo muito especial para entregar para o nosso usuário, para o nosso cliente. E quando a gente fala de reinventar um modelo de consumo, a gente está falando, sim, de entregar uma alternativa de consumo tradicional. A gente dá um novo significado para os objetos, a gente dá uma segunda vida, uma terceira, uma quarta vida. Então, a gente gera um impacto positivo, tanto social quanto ambiental. Só para vocês terem uma noção, no ano passado, os produtos que ganharam uma segunda, terceira, quarta vida, ou seja, que deixaram de ser produzidos, produtos de segunda mão, né? Eles geraram aí um impacto positivo de menos 6 milhões de toneladas de CO2, de monóxido de carbono na nossa atmosfera. Então, é muita coisa, isso é muito poderoso. Isso significa, até para a gente ter uma base, que a gente poderia parar o trânsito da cidade do Rio de Janeiro por 14 meses. Imagina, mais de um ano sem carros trafegando ali numa cidade. Então, a gente tem uma contribuição muito importante. E aí, eu falei tudo isso de novo, porque isso é o norte de quando a gente vai fazer uma ação de comunicação, de quando a gente vai escolher como a gente vai seguir e como a gente vai se posicionar como marca. E eu vou fazer essa conexão conforme eu for apresentando para vocês o nosso conteúdo, o nosso case de Fiuk. Então, como o Murilo Gans trouxe para a gente no comecinho, o nosso case é escutar para criar. Então, como a gente construiu aqui uma ação de impacto de uma forma muito ágil e que trouxe um engajamento incrível para a nossa plataforma, né, para a nossa conversa no social media em pouquíssimos dias. Então, nas redes sociais da OLX, aqui a gente trouxe o contexto da OLX, mas isso é uma verdade para todas as outras redes e outras marcas, né? A gente tem esse bench. As postagens que têm maior taxa de engajamento são aquelas postagens que falam do que a gente chama de now moment. Então, coisas que estão acontecendo agora, que estão super quentes e que a gente consegue extrair aí do social listening. Hoje a gente faz o nosso social listening por meio da plataforma da Estiling. Vocês sabem, né, a maioria das pessoas inscritas são da área de tecnologia, são da área de comunicação, de social media, então a gente sabe que a gente tem que estar super antenado no que está acontecendo, mas é óbvio que a gente não consegue estar antenado em tudo, então tem muitas séries, a gente tem muitos programas de TV, muitos veículos de comunicação, então realmente a gente precisa aí de uma plataforma que nos ajude a fazer essa leitura desse grande mar de informações.
E a gente faz isso, né, como uma rotina. Então, aqui eu trago para vocês um recorte só de algumas postagens para realmente exemplificar o que eu falei. Então, por exemplo, quando foi lançado Round Six, que era uma série da Netflix, que é uma série da Netflix, né, que está bombando agora, esse assunto no social listening tomou uma proporção muito grande. E a gente viu, né, que as pessoas começaram a associar o Round Six ao LX, principalmente porque o convite para participar daquele game tinha, né, formas muito parecidas com a nossa, cores muito parecidas com a nossa. O que é ótimo, significa que a gente está fazendo um trabalho de consistência de marca, né, muito relevante, porque as pessoas viram aquilo e associaram ao LX e chamaram a gente para aquela conversa. Então, a gente entrou numa conversa, não só porque era um assunto quente do mercado, mas porque fazia sentido, porque as pessoas associaram a série aos nossos assets de comunicação e também a questão de as pessoas ganharem um dinheiro, fazerem uma grana extra participando daquele game. Então, a gente entrou nessa brincadeira também. Tem outros 2 exemplos, não vou passar por eles, mas são exemplos de now moments que trouxeram 400, 300, 100% de interações a mais do que a gente numa postagem, né, meio de always on, que a gente chama. Mas eu acho que é importante também a gente reforçar que uma estratégia de comunicação, uma estratégia de social media não sobrevive só com now moments, né? É óbvio que isso traz resultados relevantes, então a gente está vendo resultados expressivos se a gente compara com uma comunicação always on, mas é super importante que a gente também fale de educação do usuário, de como utilizar a internet. A gente está num momento de pandemia, onde a gente viu novos entrantes no meio digital que precisavam aprender a utilizar a internet para se beneficiar na hora de fazer transações, de compra, de venda. Então, a gente também tem que trabalhar outros conteúdos para que a gente abrace todos os nossos usuários, abrace todas as necessidades. Então, normalmente é importante e faz parte de uma estratégia muito maior. Por isso, a gente sempre fica de olho, a gente está sempre antenado, a gente fica atento às tendências e a gente avaliou essa possibilidade dessa ação, dessa parceria com o Fiuk de uma forma ágil, com todo esse monitoramento, com tudo o que estava acontecendo. E como surgiu tudo isso, né? Vou contar aqui um pouquinho como apareceu essa oportunidade para a gente. No final ali, na final do BBB, acho que muitos de vocês puderam acompanhar, o Fiuk, ele trouxe uma fala que reverberou super. Ele disse o seguinte: e ao contrário do que todo mundo pensa, eu tenho muito problema. Eu tive que vender meu carro, minha guitarra, meus instrumentos de trabalho e até o computador, principalmente nessa pandemia. E quando a gente viu essa fala do Fiuk, né, a gente sentiu que tinha total conexão com a nossa marca, com o nosso posicionamento. Como eu falei lá atrás, a gente fala de empoderar, a gente permite que as pessoas compram, vendam, que elas ganhem, né, gerem uma renda extra. E a gente estava no momento também de posicionamento, de novo posicionamento da marca, trazendo o reinventar. Então, a LX é super conhecida do apegar e desapegar. Então, vender e comprar, né? E aí a gente trouxe o reinventar, porque ele fala muito desse cenário onde as pessoas tiveram que reinventar a sua forma de trabalhar, reinventar a sua relação, reinventar a forma de consumir. Então, a gente entendeu que o Fiuk trouxe uma fala que fazia total sentido para o nosso contexto, para o nosso propósito e para o nosso posicionamento. Então, a gente falou, poxa, legal, a gente mapeou isso, e aí a gente começou, então, a fazer as análises pelo social listening. Então, a gente monitorou, primeiro, para entender se a fala do Fiuk fazia sentido para as pessoas, se elas acharam que era uma forçação de barra, se elas tiveram um sentimento positivo com isso, se elas entraram nessa vibe. Então, a gente fez esse primeiro, né, mar aberto, o que as pessoas estavam falando, o que as pessoas estavam entendendo sobre isso. Aqui, e era muita coisa, tá, gente? Aqui a gente faz 2 recortes, né, um muito engraçado, que fez uma comparação do Fiuk em 2010, que estava aí com dress code, e outro com o mesmo dress code do Fiuk na saída dele do BBB. Então, a relação foi, puxa, realmente o Fiuk está precisando de uma grana extra porque está usando a mesma roupa. Então, a gente foi entendendo que as pessoas conseguiram achar um tom bem humorado e fazer essa relação do dia a dia delas com a fala do Fiuk. Depois, a gente deu aí um passo a mais. Deixa eu só puxar isso. Depois, a gente deu aí um passo a mais no monitoramento e a gente foi entender se, assim como nós, que vimos essa conexão, será que as pessoas também, né, nas redes sociais estavam fazendo essa conexão de desapego junto ao LX? Então, será que desapegar mais Fiuk era o LX?
E a gente teve, novamente, uma resposta positiva e vimos que sim, as pessoas entenderam esse discurso do Fiuk como, puxa, o Fiuk podia estar vendendo essa guitarra no OLX. E a gente começou a acompanhar, então, a conversa das pessoas nesse nível. Então, poxa, imagina lá, você vai comprar uma guitarra e encontra o Fiuk. Imagina o Fiuk fazendo o anúncio dele. E aí a criatividade foi a mil e a gente foi monitorando tudo isso também. Depois, a gente falou, poxa, então a gente já entendeu que é positivo, a gente já entendeu que as pessoas associam o LX. Será que é tão potente esse assunto que pode chegar na mídia de massa? E sim, esse assunto chegou na mídia de massa. Então, aqui tem alguns recortes de grandes veículos, por exemplo, tem Catraca Livre, tem o UOL, temos Extra, temos Isto É, então, outros veículos de comunicação falando sobre, né, essa fala do Fiuk, sobre esse momento aí do BBB e da necessidade de grana extra. E aí, a gente teve certeza que o tema era positivo e a gente teve certeza que a gente podia entrar de forma natural nesse assunto. Então, como eu disse, dentro da estratégia é super importante a gente entender qual conversa faz sentido para a minha marca. Então, se é uma conversa que faz sentido para o meu propósito, se é uma conversa que faz sentido para o meu posicionamento, ou até mesmo para o meu objetivo de negócio. Então, a gente entendeu que sim, a gente tinha total espaço ali para testar como seria o LX realmente se colocando nessa conversa. E foi assim que a gente fez. Então, a gente lançou primeiro um tweet, né? Sem parceria nenhuma ainda, só para a gente medir, para a gente sentir. Então, a gente mandou lá. Fato, sim, aqui na OLX você pode já pegar de guitarra, computador, carro. Dúvida, será que tem algum famoso desapegando por aqui? E aí a gente teve aí a resposta super positiva quanto a esse nosso tweet. Então, as pessoas elas começaram a imaginar como seria, então, o Fiuk fazendo ali um anúncio na OLX. Então, desse nosso tweet, a gente começou a ter threads enormes de pessoas fazendo montagens, fazendo anúncios, falando sobre isso. Então, a gente falou, poxa, né, acertamos. Mas a gente sabia que a gente podia acertar ainda mais. Então, a gente decidiu realmente fechar uma parceria com o Fiuk e aí construir um conteúdo nas redes sociais, né, do Fiuk como influenciador e nas nossas redes. Mas a gente sabia que a gente ainda podia mais, fazer esse assunto reverberar ainda mais. E a gente trouxe aí uma parceria com alguns perfis de alto impacto, que também mostra que vocês trouxeram bons resultados para a nossa ação. E acho que importante, eu falei muita coisa, né? E aí, às vezes a gente pensa, puxa, a gente falou de Now Moment, e ela falou tanta coisa, mas quanto tempo demorou para a gente construir tudo isso? Em 3 dias a gente estava com a parceria, contato do Fiuk e tudo rodando. Então, primeiro dia, social listening. Então, a gente foi impactado pela frase do Fiuk, já começamos a monitorar, né, quais eram as conversas, os sentimentos. Segundo dia, olhamos para os veículos de alto impacto também, já fizemos aquela nossa estreia no Twitter que eu mostrei agora há pouco. No terceiro dia, a gente já estava com o conteúdo do Fiuk e perfis de alto impacto rodando e trazendo bons resultados. Então, de novo, quando se trata de Now Moment, a gente realmente tem que aproveitar o tempo curto, porque ele tem uma vida muito curta. Ao mesmo tempo que ele dá um boom, ele passa muito rápido. Então, se é para embarcar nesse barco, tem que ser rápido. Aí aqui eu trago o cronograma, então, né? Além da gente lançar rapidamente a ação, foi uma ação muito curta, porque, como eu disse, o Now Moment, ele esfria rápido. Então, a gente fez essa ação com o Fiuk basicamente em 2 dias, né? Os dias que a gente fechou o contrato, ele já começou a falar nas redes sociais, e mais um dia, né? Mais sexta e sábado. E aí, como que a gente começou essa conversa, então, com o Fiuk? O Fiuk foi lá no Twitter e lançou já a primeira comunicação já com essa parceria com a LX, e a gente fez com que isso esquentasse ainda mais no nosso Instagram. Eu acho que aqui é um aprendizado legal para a gente dividir com vocês, que quando a gente fechou uma parceria com o influenciador, é claro que a gente olhou quais canais, quais redes sociais eram de maior impacto desse influenciador. Mas a gente também tem as nossas redes, então a gente acaba fazendo uma mescla. Por exemplo, fechei Twitter, fechei Instagram, Facebook, mas eu tenho uma superpotência em TikTok. Será que eu mesmo consigo trazer esse assunto também para o TikTok? E a gente entendeu que é possível, super, e a gente teve bons resultados. A gente já tinha testado isso anteriormente. Mas os bons resultados vêm quando a gente também trabalha a consistência da nossa marca. Então, não adiantava, por exemplo, eu pegar um stories do Fiuk e repostar esse stories no meu Instagram, por exemplo, sem dar contexto algum. Porque a gente tem que entender que
às vezes as pessoas não estão tão antenadas, elas não estão sabendo o que está acontecendo. Então, eu pegar, por exemplo, um stories do Fiuk e repostar na minha rede social não vai dizer nada. Então, o que a gente sempre trabalhou? De pegar o conteúdo, dar aquela cara da OLX para que a pessoa, né, se sinta no ambiente OLX e dar um contexto. Então, ter um copy legal, ter um texto prévio naquele stories explicando um pouco sobre do que se trata, e isso potencializa ainda mais, né, a comunicação, a forma como a gente está trabalhando. Então, isso foi um aprendizado que a gente, né, teve antes até do Fiuk e que a gente potencializou na ação do Fiuk. Então, a gente trouxe isso, algumas conversas entre redes, e a gente percebeu que até as hashtags que saíam no Twitter, a gente começava a ver elas no Instagram, a gente começava a ver nas outras redes sociais. No segundo momento, a gente foi para TikTok, então o Fiuk estava bombando, ele tinha acabado de lançar a música Amor da Minha Vida, e aí a gente fez a correlação da música com a guitarra, ele topou super, então foi uma parceria aí de um influenciador que deu super certo, muito aberto. Então, a gente trouxe a música dele para o TikTok, também no nosso perfil, e as coisas foram fluindo. Terceiro dia, a gente começou a falar de venda. Então, nos 2 primeiros dias, a gente falou muito de busca da guitarra, né, que estava sendo vendida. Então, a gente falou muito com as pessoas que estavam querendo comprar, com buyer. Nos outros dias, a gente começou a também falar com o seller, porque se o Fiuk vendeu a guitarra dele, ele é um mestre das vendas. Então, a gente aproveitou essa potência também do vender para que ele desse dicas para os nossos usuários de como fazer um super anúncio, como ter sucesso, assim como ele teve. Então, a gente conseguiu também mesclar um conteúdo fã com um conteúdo educativo, de trazer como as pessoas fazem um bom anúncio na nossa plataforma. E aí, por último, para amarração, a gente trouxe aí o desfecho da guitarra que foi encontrada, mais o nosso posicionamento de marca, como eu falei, de reinvenção. Quando a gente fala ali dos perfis de alto impacto, a gente fechou com alguns, né, perfis, acho que a maioria conhecidos por vocês, então Nazaré Amarga, Gina Indelicada, Perrengue Chique e Miga Sua Louca. Essa estratégia foi realmente para a gente ampliar, para a gente reverberar cada vez mais esse assunto, porque, como eu disse, o tempo era muito curto para a gente fazer isso dar certo. Então, também foi um aprendizado e foi um resultado muito bacana. E os nossos usuários, né, e os usuários da rede, do Fiuk, dos perfis também de alto impacto, eles reagiram super bem. A gente viu pessoas fazendo montagem, dedicando seu tempo a fazer uma montagem. Então, aqui a gente tem montagem de Anitta procurando a guitarra. A gente tem pessoas que divulgaram o nosso aplicativo do Google Play, do tipo, baixa o aplicativo para procurar a guitarra do Fiuk. Então, as pessoas fazendo até propaganda, né? Incentivando que as pessoas baixassem o aplicativo para participar dessa conversa. Então, foi realmente assim, uma ação com bom engajamento e com bom retorno. E a gente também entrou super nessa conversa. A gente chegou a responder mais de 200 pessoas nesses 2 dias, fora a Fiuk. E aí, de novo, ele foi muito engajado, a equipe dele muito engajada, eles responderam muitos usuários nas redes, né, nas redes sociais do Fiuk. Então, teve essa troca também, isso foi muito bacana, isso é muito importante para quando a pessoa, né, começa uma conversa e ela ser ouvida e ser respondida. Então, a gente também teve, né, essa satisfação de ver as pessoas sendo respondidas pelo próprio Fiuk. E aqui a gente traz os resultados de tudo isso. Então, a gente teve mais de 9 milhões de pessoas alcançadas, e esse resultado é muito importante porque é orgânico. Então, nem nós, nem Fiuk e nem os perfis colocaram dinheiro nisso, a gente não impulsionou. Então, essas 9 milhões de pessoas alcançadas foram das nossas próprias redes. Então, a gente não teve impulsionamento, então isso foi um resultado orgânico, por isso ele é muito expressivo. Foram mais de 752 mil pessoas engajadas, ou seja, pessoas que curtiram, comentaram, compartilharam. 90% dos comentários foram positivos, né? Então, as pessoas realmente gostaram, se divertiram com isso. E a gente entrou no Trend Topics do Twitter com a hashtag Cadê a Guitarra do Fiuk? Mais alguns resultados aí que também são legais e expressivos da gente compartilhar é que 162% foi o aumento na taxa de engajamento das nossas redes sociais comparado às ações anteriores que a gente tinha feito. 6,29% foi a taxa de engajamento no Instagram do Fiuk, e isso é uma taxa de engajamento muito relevante quando a gente olha para o próprio perfil dele e para a média de mercado, a gente chega a ter 1, 2%.
Então, 50% da base do Instagram do Fiuk foi alcançado, então ele conseguiu conversar com 50% da base dele, isso são mais de 2 milhões de pessoas. Ele teve interações, o número de interações no perfil dele foi de 361 mil, e 59% do alcance também veio dos perfis de alto impacto. Por isso, que quando a gente trouxe isso para a estratégia, fez muito sentido e fez com que o resultado fosse ainda mais exponencial. Trazendo também aqui um recorte para vocês de Google Trends. Então, aqui a gente tem, né, um pico quando o Fiuk falou sobre ele ter que vender as coisas dele, e aí a gente vê que quando a gente entrou com a ação e quando a gente falou como LX sobre isso, a gente teve aí um pico ainda maior no Google Trends, se você buscasse como guitarra do Fiuk. As matérias publicadas, né? Então, além da gente participar de toda a comunicação no social media, a gente também alcançou veículos aí de alto impacto. Então, a gente teve matéria no próprio marketing, no meio mensagem, sobre essa ação que a gente fez junto ao Fiuk. E a gente teve aí um outro resultado que para uma marca é muito bacana, gente. Quando a gente faz um post, né, e para quem trabalha diretamente com sentimento de marca em social media, percebe que posts a gente tem muitos comentários, muitos sentimentos negativos, neutros, muitas vezes muito maiores do que os positivos. E aqui com essa ação a gente teve 90% dos sentimentos positivos, como a ação toda, como eu contei lá na frente, e a gente teve 98% de sentimento positivo quando a gente olhava para as menções, para as interações das pessoas dentro da nossa ação. Então, o que a gente pode entender é que a gente impactou, a gente engajou e a gente gerou conversa a partir do que a gente escutou das pessoas, a partir do que a gente escutou ali naquele mar aberto do social listening. Então, a gente viu os nossos resultados, as nossas métricas de redes sociais crescerem, e a gente também, né, consegue fazer a correlação de como isso impactou indiretamente na percepção da nossa marca. Então, é isso, pessoal, que eu tinha para dividir com vocês. De novo, espero que eu possa ter trazido aí um conteúdo relevante. Se vocês tiverem dúvidas, quiserem trazer essa conversa, é só mandar no chat, o pessoal da Itiling direciona para a gente, e a gente pode estender essa conversa em outro momento. Então, super obrigada aí pela oportunidade novamente, e eu espero que vocês tenham gostado. Maravilhoso, Paula. Mulher, arrasou, viu? Adorei, sério. Eu adorei particularmente, primeiro essa coisa de colocar o reinventar depois do desapega. Genial, porque uma das coisas que cria obstáculo para as pessoas se reinventarem é tirar o antigo. A gente precisa liberar espaço no HD para o novo vir. Então, o desapego é uma etapa necessária de qualquer processo de reinvenção. Perfeito. E eu acho que trazer o novo, e aí eu reforço, trazer o novo não necessariamente precisa ser novo, ele precisa ser novo para mim. Sim, ele claro. pode ter sido usado para você, mas ele é novo para mim. Então, realmente, o reinventar para a gente fez muito sentido, e acho que faz sentido nas nossas vidas, né? Estamos num momento aqui de reinvenção, você aí no estúdio e eu aqui na minha casa. Maravilhoso. E essa coisa do escutar, né? É lindo ver a velocidade com que vocês escutaram e reagiram, né? Então, a tecnologia ajuda vocês a fazer de forma rápida essa escuta tão grande. E aí o lado humano de, em 3 dias, articular com o Fiuk e fazer acontecer. E esse escutar que a gente vê empresas como a LX Gigantes fazendo em larga escala, escutar melhor, serve também para a nossa microescala da vida. Né? O quanto que a gente está escutando as pessoas mesmo. Não é o ouvir esperando a minha hora de falar, mas é o entregar a minha presença, que é a maior coisa que você pode entregar para alguém, é a sua presença de estar escutando sem querer só esperar a hora de falar. Aí sim temos diálogos, né? Paula, valeu, querida. Obrigado, viu? Muito obrigada pela oportunidade. Tchau, tchau, gente.